O elenco do Flamengo está sendo refém do Paulo Souza? O Paulo Souza está sendo refém do elenco do Flamengo? Salve, salve nação, saudações rubro-negro. Galera, antes de ir para o assunto do vídeo, eu quero dizer para vocês que 90% do público do nosso canal ainda não é inscrito. Então clique no botão vermelho abaixo, se inscreva-se no nosso canal, pois assim você não vai estar perdendo nenhum vídeo do nosso canal. Galerinha, e o melhor, é de graça. O assunto do vídeo de hoje, os comentaristas estão analisando sobre o jogo da derrota do Flamengo para o Botafogo. Eis é essa pergunta: o elenco está sendo refém do Paulo Souza? O Paulo Souza está sendo refém do nosso elenco? Deixe nos comentários. Sem enrolação, vamos pro vídeo. É vítima do Paulo Souza. Eu acho que... Você acha que os caras realmente se entregam com o Paulo Souza como deveriam se entregar? William, eu não vejo como nada já entregaram que em não outro indique momento? Isso. Não vejo nada que não indique isso. Assim, pra gente falar em relação ao Flamengo, a gente tem de sempre lembrar que tem alguém para enfrentar o Flamengo. Claro, Ele não vai jogar sozinho. Lógico. E vai encontrar dificuldades de um time que é muito conhecido no Campeonato Brasileiro, de um elenco que é vencedor e é muito conhecido também. Mas eu não vejo assim, falta de dedicação, menos comprometimento, os jogadores não. Eu acho que os problemas que acontecem são problemas que geralmente quando o time não tem a bola. Né? Porque por mais que o Paulo Souza ele exige que os jogadores marquem à frente, a gente vê que o nível do Flamengo, muitas vezes, o nível da atuação vai caindo ao longo do jogo. Né? Então, assim, pode ser um problema talvez ligado um pouco à parte física, pode ser um problema ligado talvez à parte tática, mas eu não vejo assim nada que indique, não, esses jogadores não querem, ou não estão gostando do Paulo Souza, estão jogando menos do que eles podem jogar, não. Eu acho que há muitos problemas que recorrem de um jogo de futebol mesmo. A gente não pode falar ontem que o Flamengo criou o número de chances que criou e não fez o gol, porque os jogadores não queriam fazer o gol, não. Os jogadores perderam os gols. Ou pararam no gatito, o Davi Luiz no último lance chutou a bola fora do estádio, estava livre para fazer o gol. Né? E em outros lances também, quando o Flamengo acertou o gol, parou no gatito. Não vejo assim nada que indique nesse momento, pelo menos visualmente, que não há um problema do que o Paulo Souza pede, do que os jogadores não conseguem fazer, não. Eu acho que eles estão errando mesmo. Eles erram tecnicamente para definir jogadas. Não é nada pessoal, prova de que a maioria dos questionamentos aqui a gente fez em relação aos outros técnicos do Flamengo também. Sim. Do Domi para cá, ali onde o Paulo Souza está sofrendo, os outros sofrem também. Mas qual é o enigma da bolacha? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Eu te pergunto, é Paulo Souza com um elenco ou elenco com Paulo Souza? E eu não estou falando de desavença, estou falando de desempenho. Ele é vítima de um elenco que não está entregando o que pode entregar ou ele é que tem culpa nisso? Eu acho que todo mundo é vítima de uma comparação com algo que vocês sabem o que é. Você não quer mais falar o nome, né? Eu não vou nominar mais. Inominável? Todo mundo é vítima de uma comparação com algo. Eu acho que tem que se libertar disso no sentido de que não precisa ser aquilo. Quando você pede, por exemplo, a maior consistência defensiva, você não precisa ter aquele parâmetro. Tem outros times no mundo que têm uma consistência defensiva. O Palmeiras do Abel tem uma consistência defensiva interessante que se o Flamengo tivesse, estaria com muito mais pontos e rendendo muito mais. Então é se libertar daquilo, mas pensar no trabalho autoral. O que o Paulo Souza pode fazer nesse sentido? É isso. Porque... Mas tá bom, tá ruim, tá mais ou menos? Que nota? Professor Celso Zé, qual é a nota? Tá menos do que pode. Qual seria a nota hoje? Tá brigando para sair do 6 para o 7. Que para o Flamengo é muito pouco, né? A gente tá falando de um time candidato a títulos. Se espera mais desse time aí. Então é essa questão, é se libertar disso e procurar um maior equilíbrio, como diria o Tite. O time é desequilibrado. O dia que a bola não entra na frente, perde, porque ela vai quicar na frente do Arão. Mas é o que eu estou batendo na tecla. Já não passou muito do tempo. Maio, ontem, 8 de maio. O jogo foi do dia 8 de maio, 11 da manhã. Não passou, não podia estar melhor. Não deveria, podia, mas não deveria estar melhor. Eu te diria que isso que a gente está cobrando aí não tem nem a ver com o trabalho do Paulo Souza, tem a ver de antes. Essa é uma droga que já vem malhada antes dele chegar. Por isso que deveria estar melhor. Mas é o grande nó, é o grande enigma. Até quando a gente vai ter um Flamengo que precisa dos gols do Gabigol e das atuações fora da curva do Bruno Henrique para ganhar jogo ou para não perder? Porque ontem foi o caso de não perder. A bola não entrou na frente e acaba entrando aqui. Tem que buscar esse equilíbrio. É um nó. Devia sim. Faz anos que a gente está falando isso aqui. Não é desde abril. Faz anos. Pega aí qualquer gravação de programas que a gente fez... pelo menos de 21 para cá, 20 já em 2020. A gente falava dessas coisas. Erro individual da defesa do Flamengo, o dia que o ataque não se paga. Precisa mexer nessa característica desse time. Não pode ficar refém da inspiração. Inspiração não é coisa que você chame assim e pronto, resolve.
O dia que o Arrascaeta não faz uma mágica, que o Gabigol não faz um gol. Então, qual que é o risco de perder? Como perdeu? Vou falar uma coisa para você. 8 jogos contra equipes da Série A. Só 2 vitórias. Pouco. Estamos falando da temporada, hein? Só 2 vitórias. O Flamengo saiu atrás do placar em 10 jogos. Só conseguiu virar 2. Sabe quais os 2? Madureira e Altos do Piauí. Só os 2. Ou seja, é difícil o Flamengo virar um jogo e contra times da Série A o desempenho é baixíssimo. E aquele que você não quer falar o nome é citado pelo Fã de Esportes. Vamos dar uma olhada no Twitter. Hashtag F360BR. Vamos dar uma olhadinha lá. Olha só. O Flamengo não precisa de um técnico educado. O Flamengo precisa de um técnico que saiba fazer um timaço desse jogar. É esse Paulo Souza vendo o Davi Luiz dando chutão pra frente, o William Arão errando em todos os jogos. É inacreditável. Volta JJ em nome de Jesus. Diz o Paulo Bandeira, hein? Diz o Paulo Bandeira. Agora, óbvio que ontem na coletiva iam perguntar do JJ, né? Professor, se não quiser continuar falando o nome, não precisa. Eu não vou falar. E o Paulo Souza, o PS, falou sobre isso. Vamos lá. Em relação ao Jorge, é um treinador que eu respeito. Respeito a história do Flamengo, respeito a importância dessa história e respeito aquilo que o Jorge foi no Flamengo em 2019, que ele conseguiu. Mas também temos que respeitar Paulo Carpigiani, que ganhou um dos títulos, se não o título mais importante da história do clube, o Mundial de Clubes. Por isso, é essa situação, ao Jorge especificamente, só peço a Deus que o abençoe, a ele e à sua família, a todos os seus, e que ele, muito sinceramente, do fundo do meu coração, que ele tenha saúde, paz, sobretudo consigo mesmo. E sucesso. Olha ele aí, ó. Olha o homem aí, prof. Olha o homem aí. Ô Caco, deu uma alfinetada, hein? Quase que ele faz a musiquinha. Jesus não tem mundial, Jesus não tem mundial. Não tem copinha também, né? E não tem mundial. Quase que ele mandou essa pro Jesus, hein, Caco? Pronto. Diga lá. Foi uma indireta. Foi um cruzado, assim, com categoria. Por exemplo, aquela do Paulo César Carpegiani, buscar no arquivo. Tipo assim, mas o Jesus não tem mundial. Foi alguma coisa meio assim também. Não ganhou tudo no Flamengo, que tem a saúde, tem a paz. Foi elegante o Paulo Souza. E foi deselegante da maneira, já falamos isso aqui, que o Jorge Jesus se colocou à frente à disposição. Uma coisa é dizer que estou sempre disponível, gostaria de voltar um dia ao Flamengo, mas já dando data, em 20 dias estou pronto, a qualquer momento. Foi deselegante o técnico Jorge Jesus. E claro que o torcedor vai lembrar daquele momento sempre do Jorge Jesus, mas eram outros jogadores, era outra fase. O Paulo Souza tem que ter o respaldo da direção. Cada vez que dá uma declaração dessas e após uma declaração do próprio Paulo Souza, a direção tem que ali reforçar que aposta no seu técnico, confia nele, senão a torcida vai ficar tuitando cada vez mais, volta Jesus. O Jesus não é santo e nem vai fazer milagre no Flamengo. Inevitável, né? Esses trocadilhos são inevitáveis. Agora é o seguinte, hein? Semana passada, matéria do nosso... Aliás, a torcida ontem gritou mister, né? E não foi para esse mister, foi para aquele mister, né? A torcida ontem estava brava. Semana passada, o Pedro Henrique Torres fez uma ótima matéria para o ESPN.com.br falando dos bastidores, a repercussão nos bastidores da história do Jorge Jesus, né? Que não pegou bem, que muita gente ficou incomodada, principalmente o Braz, Spindel, porque foi citado que eles nem chegaram lá para conversar, sendo que tinham dito à época que, claro, foram conversar com Jesus e tal, e que não dava. Deu uma linha cruzada ali danada. E o Jorge Jesus cravou dia 20, né? Posso esperar até dia 20, hoje é dia 9. Como eu acredito em tudo no futebol, vocês acham que essa semana, assim, ela pode ser bem definitiva no futuro de Paulo Souza, sabendo que Jorge Jesus está no caminho? As portas do Flamengo estão fechadas para o Jesus nesse momento, hein? Não sei se estão fechadas, mas não deveria ser uma semana definitiva. Eu também acho que não. Se há uma crença, mas você uma conhece convicção, futebol? Sim. Você conhece? O trabalho do Paulo Souza tem de continuar. Tem todas as condições de melhorar o trabalho, melhorar o time também. Também considero que ele foi muito educado ontem em Brasília. Ele foi a história do tapa com luva de pelica, né? Ele não foi grosseiro, mas ele realmente passou o recado dele. Diferentemente de outras vezes, né, quando o assunto Jorge Jesus aparece,
essa última vez, esse assunto foi criado pelo próprio Jorge Jesus. Foi. Essa última vez não foi mídia, não foi rede social, não foi parte da torcida, foi o próprio Jorge Jesus quem criou. Né? A gente está dando uma grande publicidade a ele, obviamente pelo treinador histórico que ele é no Flamengo, mas eu não vejo assim, até o dia 20, se ele não fechar com ninguém, ele está sempre aí. A sombra dele vai existir pelo trabalho que ele fez. Não para o Paulo Souza, para qualquer um. Agora, a vida tem de seguir, tem de continuar. É preciso que o Flamengo olhe para frente, não fique preso a isso. Jorge Jesus,